Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Continuação da leitura do Livro do Céu, volume 14, trecho 61. 20 de setembro de 1922. A alma que vive na divina vontade deve ser o complexo de todos os bens e deve fazer sair de si amor, santidade, glória para Deus, o duplo ofício. Estava a dizer ao meu sempre amável Jesus: Ah, faz meu amor que de todo o meu ser não saia mais que amor, louvores, reparações, bênçãos para ti. Agora, enquanto dizia isto, o bendito Jesus veio, e eu me via a todos os olhos. Não havia parte de mim na qual não se visse um olho, e de cada um deles saía um raio de luz que feria a pessoa de nosso Senhor, e me disse: Minha filha, é decoroso para mim e para ti, que de ti não saia outra coisa que amor, santidade, glória, tudo para mim. De outra maneira, degradaria minha vontade de fazer viver nela. A uma alma que não fosse um complexo completo de todos os bens dos que superabunda minha vontade. E se a alma não tivesse os germes de todos os bens, não poderia receber os bens que a minha vontade contém. E se jamais tivesse algum germe ruim, seria uma intrusa, sem nobreza nem decoro. Portanto, ela mesma se envergonharia saindo. Não tomaria gosto e contente, tendo nela coisas estranhas a meu querer. Por isso te marquei, até as gotas de teu sangue, teus ossos, tuas batidas de coração. São estes olhos de luz para fazer que nada saia de mim que não seja santo e que não seja dirigido a mim. Depois me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me ver tudo revolto. E como estão maquinando outras guerras e revoluções, e Jesus fazia de tudo para afastá-los disso. Mas vendo sua obstinação, se retirava deles. Meu Deus, que tristes tempos! Eu creio que nunca o homem tinha chegado a este excesso de perfídia, de querer a destruição do próprio ser. Então eu estava com medo de que meu doce Jesus não viesse, muito mais porque sentia que meus sofrimentos tinham diminuído e estavam como adormecidos. Por isso dizia entre mim: se é verdade que o vi, segundo as outras vezes, para dar curso à justiça, talvez não virá, e não me fará tomar parte em suas penas. E Jesus, regressando, vendo-me muito oprimida, disse-me: Minha filha, não temas, não te lembras que ocupas duplo ofício, um de vítima e o outro ofício maior de viver no meu querer, para dar-me de novo a glória completa de toda a criação? Então, se você não estiver em um ofício junto comigo, eu vou ter você no outro ofício. No máximo, pode haver uma pausa de penas em relação ao ofício de vítima. Por isso, não tenha medo e acalme-se. Trecho 62, 24 de setembro de 1922. Todo o mal do homem está em ter perdido o germe da divina vontade. A divina vontade veste da alma. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu doce Jesus fazia-se ver despido, que tremia de frio, tremia de frio, e dizendo-me: Minha filha, cobre-me e cala-me, que tenho frio. Olha, a criatura com o pecado se despojou de todos os bens, e eu quis lhe formar uma vestidura mais bela, tecendo-a
com minhas obras, adornando-a com meu sangue e enfeitando-a com minhas chagas. Mas qual não é minha dor ao ver que me rechaça esta vestidura tão bela, contentando-se em permanecer nua? E eu me sinto despido nelas e sinto seu frio. Por isso me veste-me, porque tenho necessidade disso. E eu, como poderei te vestir? Eu não tenho nada. E ele, sim, poderás vestir-me. Tens toda a minha vontade em teu poder. Guarda-a em ti, e logo a farás sair, e me farás a mais bela vestidura, uma vestidura de céu e divina. Oh, como ficarei aquecido, e te vestirei com o vestido da minha vontade, para que possamos ficar vestidos com a mesma veste. Por isso a quero de ti, para que as possa dar com justiça. Se tu me vestes, é justo que eu te vista, para te dar a correspondência do que fizeste por mim. Todo mal no homem é que perdeu o germe de minha vontade. Por isso não faz outra coisa que cobrir-se com os maiores delitos que o degradam e o fazem agir como louco. Oh, quantas loucuras estão para cometer justa pena, porque querem ter por Deus o próprio eu. Trecho 63, 27 de setembro de 1922. Lamentações, amor de Jesus. Sentia-me amarga no máximo pela privação de meu doce Jesus, e era tanta pena que chegava a dizer desatinos, até lhe dizer que não me amava, que já não me queria, e que eu amava mais a ele. É verdade que meu amor é pequeno, apenas uma sombra, uma gotinha, um pequeno centésimo, mas é porque meu ser assim está feito, estreito, pequeno, mas ainda que pequeno, tudo é para amá-lo. Mas quem pode dizer todos os desatinos que dizia? Era o delírio da febre que produzia sua privação que me fazia dizer estas loucuras. Então, depois de muito esperar, meu doce Jesus veio e me disse: Minha filha, quero ver se você me ama mais. E enquanto isso dizia, a pessoa de Jesus se multiplicava. Assim que via Jesus à direita, Jesus à esquerda, Jesus no coração, não havia parte de mim ou lugar onde não via Jesus. E todos juntos dizia: Te amo, te amo. Mas isto era nada. Contendo Jesus o poder criador, tudo que foi criado repetia junto: Amo-te. Céu e terra, veadores e bem-aventurados, todos juntos em coro, como se fosse um só eco, repetiu: Amo-te com o amor com que Jesus te ama. Eu fiquei confusa diante de tanto amor. E Jesus acrescentou: Dize, repete que tu me ama mais. Multiplica-te tu, para me dares tanto amor por quanto eu te dou. E eu, meu Jesus, perdoa-me. Eu não sei multiplicar-me. Não possuo a potência criadora. Portanto, não tenho nada em meu poder. Como posso dar-te tanto amor como me dás tu? Sei também eu que meu amor é uma sombra em comparação ao seu. Mas a dor de sua privação me faz delirar e me faz dizer loucuras. Por isso não me deixe mais sozinha sem ti, se não quiser que diga disparates. E Jesus me interrompeu, acrescentou: Ah, minha filha, tu não sabes em que conflito me encontro. Meu amor me empurra, chega até me fazer violência para me fazer vir. Minha justiça quase me proíbe, porque o homem está por chegar aos excessos do mal, e não merece a misericórdia que sobre eles corre quando venho, e te compartilho minhas penas que eles mesmos me infligem. Deve saber que os governantes das nações estão tramando como destruir os povos e maquinar desgraças para a minha igreja. E para obter o que se propõe, servir-se da ajuda de potências estrangeiras. Um momento
em que se encontra o mundo é terrível, por isso roga e tem paciência. Trecho 64, 3 de outubro de 1922. Necessidade de que a Virgem estivesse a par das penas internas de Jesus. Continuando o meu habitual estado, sentia-me oprimida porque o bendito Jesus frequentemente permite que eu sofra, enquanto está presente o confessor, e me lamentava com ele, dizendo: Meu amor, peço-te, suplico-te, não permita mais que sofra na presença de alguém. Faça que tudo passe entre você e eu e que somente você conheça minhas penas. Ah, me responda, me dê sua palavra de que não fará mais. É mais, me faça sofrer o dobro. Estarei contente, desde que tudo fique oculto entre você e eu. E Jesus, interrompendo-me, disse-me: Minha filha, não te abatas. Quando a minha vontade o quer, também tu deves ceder. E além disso, isto não é outra coisa que um passo da minha vida, minha própria vida oculta, minhas penas internas e tudo que fiz. Sempre tiveram ao menos um ou dois espectadores, e isto com razão, por necessidade e para obter a finalidade de minhas mesmas penas. O primeiro espectador foi meu Pai Celestial, a quem nada podia escapar, sendo Ele mesmo o que me infligia as penas. Era ator espectador. Se meu pai não tivesse visto nem tivesse sabido nada, como poderia dar-lhe satisfação, dar-lhe a glória e inclinar-o ante a vista de minhas penas à misericórdia para o gênero humano? Então a finalidade não teria sido alcançada. Em segundo lugar, minha mãe foi espectadora de todas as penas de minha vida oculta. E isto era necessário, pois se eu viera do céu à terra para sofrer, não para mim, mas para o bem dos outros, devia ter pelo menos uma criatura na qual devia apoiar aquele bem que continha minhas penas, e assim mover a minha amada mãe a agradecer-me, a louvar-me, a amar-me, a me abençoar e a fazê-la admirar o excesso de minha bondade. Tanto que ela, comovida e raptada diante da vista de minhas penas, me rogava que, em vista do grande bem que lhe levavam minhas penas, não a isentasse de fundir-se com minhas mesmas penas para sofrê-las, para me dar correspondência e ser a minha imitadora perfeita. Se minha mãe não tivesse visto nada, não teria tido minha primeira imitadora, não teria tido nenhum agradecimento, nenhum louvor. Minhas penas, o bem que continham, teriam ficado sem efeito, porque não conhecendo-as nenhum, não podia fazer o primeiro apoio. Assim, a finalidade do grande bem que a criatura deveria receber teria sido perdida. Vê como era necessário que ao menos uma só criatura estivesse a par das minhas dores. Se isto foi para mim, quero que seja também de ti. Aliás, te digo que quero o confessor que trabalha junto comigo, espectador e depositário das penas que te faço sofrer, a fim de que também ele participe no bem, e tendo-o junto, possa estimulá-lo mais na fé e infundir-lhe luz e amor para lhe fazer compreender as verdades que te vou manifestando. Eu fiquei mais do que nunca oprimida ao ouvir isto, e enquanto esperava a misericórdia, encontrei justiça irremovível por parte de Jesus. Ó Deus, que pena! E vendo-me mais aflita, acrescentou: Minha filha, isto é o quanto me amas? Os tempos são tão tristes e os males que virão são muito assustadores. E quando não puderes tu sozinho impedir todo o curso à minha justiça, podereis entre os dois e deverias dizer tu mesma que te fizesse sofrer. É por isso, resigna-te
também nisto e tem paciência. O teu Jesus quer e basta. Trecho 65, 6 de outubro de 1922. O primeiro plano dos atos humanos mudados em divinos, no divino querer, foi feito por Jesus. Luísa, a primeira a viver na divina vontade. Estava rezando e meu sempre amado Jesus veio e, me pondo os braços ao pescoço, me disse: minha filha, rezemos juntos. Entremos no mar imenso da minha vontade, para fazer que nada saia de ti que não seja lançado nela. O pensamento, a palavra, o bater de coração, a obra, a passagem, tudo deve tomar o seu lugar na minha vontade. Por cada coisa que fizeres nela, tomarás uma posse de mais e adquirirás um direito maior. Todos os atos humanos, segundo a finalidade da criação, deviam ter vida em meu querer e formar nele o plano de todos os atos humanos mudados em atos divinos, com a marca da nobreza, santidade e sabedoria suprema. Não era nossa vontade que o homem se separasse de nós, senão que fizesse conosco, crescendo a nossa semelhança e obrando com nossos mesmos modos. Por isso queria que todos os seus atos fossem feitos em meu querer, para lhes dar o seu lugar, para poderem formar o seu riacho no mar imenso do meu. Eu fazia como o pai que, possuindo grandes extensões de terra, diz a seu filho: dou-te em posse o centro de minhas propriedades, a fim de que não saias de meus confins e cresças em minhas riquezas, com minha mesma nobreza e com a grandeza de minhas obras, a fim de que todos reconheçam que és meu filho. O que se diria deste filho se não aceitasse o grande dom do Pai, e se fosse à terra estrangeira para viver de misérias, perdendo sua nobreza sob a escravidão de cruéis inimigos? Tal foi o homem. Agora este plano, este riacho no meu querer, quero-o de ti. Corra cada um dos teus pensamentos nele, a fim de que aos reflexos da nossa inteligência, que é de cada um, se eleve sobre cada inteligência, nos dê a homenagem de cada pensamento em modo divino. As tuas palavras e obras correrem também, para que ao reflexo da nossa palavra fiat, que fez todas as coisas e é palavra de cada um, e aos reflexos da santidade das nossas obras, que é vida e movimento de tudo, nos deem, elevando-se e sobrevoando sobre tudo, a glória de cada palavra e de cada obra, com a nossa própria palavra fiat e com a mesma santidade de nossas obras. Minha filha, se tudo o que é humano, ainda que fosse um pensamento, não é feito em meu querer, o plano humano não toma posse, e o riacho não vem formado, e meu querer não pode descer à terra para fazer-se conhecer e reinar. Então eu, ao ouvir isto, disse: meu amor, Jesus, é possível que depois de tantos séculos de vida da Igreja, que fez sair tantos santos, e muitos deles fizeram maravilhar céu e terra por suas virtudes e maravilhas que têm feito, não deviam eles operar tudo no divino querer, em modo de formar este plano que você diz? Você estava propriamente esperando por mim, a mais inábil, a mais má ignorante para fazê-lo? Eu acho que é verdadeiramente incrível. E Jesus, escuta, minha filha, minha sabedoria tem meios e caminhos que o homem ignora. E é obrigado a inclinar a testa e a adorá-lo em silêncio. E não cabe a ele ditar-me leis, dizer-me a quem devo escolher e o tempo oportuno que minha bondade dispõe. Além disso, devia primeiro formar os santos que deviam me semear
e copiar em modo mais perfeito, porque a eles lhes é possível. A minha humanidade, e isto já o fiz. Agora minha bondade quer passar além e quer chegar a excessos maiores de amor, e por isso quero que entrem em minha humanidade e copie o que fazia a alma de minha humanidade na divina vontade. Se os primeiros cooperaram com a minha redenção para salvar as almas, para ensinar a lei, para banir a culpa, limitando-se nos séculos em que viveram, os segundos passarão além, copiando o que fazia a alma de minha humanidade na minha divina vontade. Abraçarão todos os séculos, todas as criaturas, e elevando-se sobre todas, porão em vigor os direitos da criação que me correspondem e que toca às criaturas dar-me, levando todas as coisas à sua primeira origem da criação e à finalidade para a qual a criação foi feita. Tudo está ordenado em mim. Se a criação a fiz sair ordenada, deve tornar-me ordenada como saiu de minhas mãos. Já o primeiro plano dos atos humanos, trocados em divinos em meu querer, foi feito por mim, e o deixei como suspenso. E a criatura nada soube, exceto minha amada e indivisível mãe. E era necessário assim, pois se o homem não conhecia o caminho, a porta, as permanências da minha humanidade, como podia entrar e copiar o que eu fazia? Agora vem o tempo de que a criatura entre neste plano e faça também o seu no meu. Que maravilha te chamou pela primeira vez? Além disso, é tão certo que te chamei por primeira, que a nenhuma outra alma, por quanto querida por mim, lhe manifestei o modo de viver em meu querer, os efeitos dele, as maravilhas, os bens que recebe a criatura obrante em meu querer supremo, que busca em quantas vidas de santos queira, ou em livros de doutrina, e em nenhum encontrará os prodígios de meu querer obrante na criatura. E a criatura obrante no meu, no máximo, encontrará a resignação, a união dos querer, mas o querer divino obrante na criatura e ela no meu, em nenhum encontrará. Isto significa que não havia chegado o tempo em que minha bondade devia chamar a criatura a viver neste estado sublime. Mesmo o próprio modo como te faço rezar não se encontra em nenhum outro. Por isso, sê atenta, minha justiça o exige, meu amor delira. Por isso, minha sabedoria dispõe tudo para obter o intento. São os direitos, a glória da criação, o que queremos de ti. Trecho 66, 9 de outubro de 1922. A vontade humana que opera na divina. Continuando o meu habitual estado, meu sempre amável Jesus vem todo ternura, me estreita entre seus braços, me beija e me diz quem sabe quantas vezes: ah, minha filha, a filha de minha vontade, como me é querida. Escuta, enquanto o teu querer entra em mim, se esvazia de ti, e o meu entra obrante em ti. E enquanto obra o meu, o teu recebe a força da potência criadora e fica obrante em mim. E como eu sou um ponto só, que contenho tudo, abraço tudo, faço tudo, vejo o teu desejo obrante em mim, com a minha potência criadora, que quer dar-me tudo, corresponder-me por todos, e com grande satisfação minha, vejo-o diante de mim, desde o primeiro instante em que fiz sair a criação, e deixando para trás todos, põe-se diante de todos como se fosse a primeira criada por mim, na qual não existe nenhuma ruptura de vontade entre tu e eu, tal como teria querido o primeiro homem, e me dar a honra, a glória e o amor, como se a criação não tivesse saído de minha vontade. Que gosto, que contentamento sinto
Você não pode compreendê-lo. A ordem da criação me vem restituída. As harmonias, as alegrias se unem. Vejo esta vontade humana obrante em mim, na luz do sol, sobre as ondas do mar, no brilho das estrelas, sobretudo, e dar-me a glória de todos os bens que estas coisas criadas dão ao homem. Que felicidade! Semeia-me em tudo, com esta diferença, que eu sou um ponto só, e tu, pouco a pouco, conforme obras, pensas, falas, amas em meu querer, assim tomas mais lugar e nele formas partos divinos. Trecho 67, 19 de outubro de 1922. Por quantos efeitos e valores se conhecem, tanto mais se recebe do querer divino. Espera de Jesus por tantos séculos para fazer conhecer o seu querer. Continuo a estar toda abandonada nos braços do meu doce Jesus. Sentia-me toda imersa no seu santíssimo querer, no qual me encontrava como no centro. Então, ao ouvir, Jesus me disse: minha filha, minha humanidade vivia como no centro do sol eterno de minha vontade divina. E deste centro partiam raios que, levando com eles minha imensidão, envolviam tudo e a todos. E meu agir, partindo deste centro, se encontrava como em ato por cada ato de criatura, cada palavra como em ato por cada palavra, cada pensamento como em ato por cada pensamento, e assim por tudo o resto. E conforme descia, como só ato voltava a subir a seu centro, levando consigo todos os atos humanos para refazê-los, para reordená-los, conforme queria meu Pai. Então, só porque a minha humanidade vivia no centro do querer eterno, pôde abraçar a todos como um ato só, para cumprir com decoro e digna de mim a obra da redenção. De outra maneira, teria sido uma obra incompleta e não digna de mim. E assim como a ruptura da vontade humana com a divina foi todo o mal do homem, assim a união estável da vontade da minha humanidade com a divina devia formar todo o seu bem. E isto acontecia em mim, como em connatural. Olha para o sol, o que é? É um globo de luz. E esta luz a difunde igualmente para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás, para cima, para baixo, para toda parte. A luz de tantos séculos atrás é a de hoje, nada mudou, nem luz nem calor, e a luz de hoje será a do fim dos séculos. Se tivesse razão, poderia dizer todos os atos humanos. Aliás, ter-los-ia em si como sua propriedade, tendo sido ele vida, efeito e causa de cada ato, e isto como coisa connatural para ele. Agora, tudo isto acontece à alma que vive no centro de meu querer. Ela abraça a todos e nenhum lhe escapa. Faz por todos e nada omite. Junto comigo não fará outra coisa que expandir-se à direita e à esquerda, frente e trás, mas em modo simples e connatural. E conforme obra em meu querer, faz o giro de todos os séculos. E a todos os atos humanos os eleva em seu ato e modo divino, por virtude de minha vontade. Escuta, minha filha, regenerada em meu supremo querer, o que quero fazer de ti e em ti, o que fazia minha humanidade na divina vontade, quero repeti-lo, mas quero teu querer unido junto, a fim de que repita junto comigo o que fazia e faço ainda. Em meu querer estão todos os atos que fez minha humanidade.
tantos externos como internos. Dos atos externos mais ou menos se sabe o que eu fiz, e a criatura, querendo, pode unir-se junto comigo e tomar parte naquele bem que fiz. E eu sinto contentamento, porque vejo meu bem como multiplicado no meio das criaturas em virtude da união que formam comigo. Meus atos são postos como em um banco e eu recebo os juros. Em troca dos atos internos que fez minha humanidade na divina vontade, por amor de todos, pouco ou nada se sabe deles. E a criatura, não conhecendo nem a potência deste querer, nem como minha alma operava nele, nem o que fiz, como poderá unir-se comigo para tomar parte desse bem? O conhecimento traz consigo o valor, os efeitos, a vida daquele bem. Um objeto produz tanta utilidade quanto se conhece, e muitas vezes acontece que dois objetos que contêm o mesmo valor, um que conhece o valor demais, vendendo-o ganha mais, outro que não tem esse conhecimento vende menos. Quantas coisas faz o conhecimento? Muitos se fazem ricos porque têm cuidado de conhecer as coisas. Outros se encontram nas mesmas circunstâncias, mas porque não conhecem bem as coisas, são pobres. Agora, querendo-te junto comigo, também em meus atos internos que fazia minha humanidade neste querer supremo, é justo que te faça conhecer os méritos, o valor, os efeitos, a potência, o modo que tem este meu querer. E como te vou manifestando, abro entre você e eu a participação do que te faço conhecer. De outra maneira, por que dizer? Talvez para te dar uma simples notícia? Não, não. Quando eu faço conhecer, é porque quero dar. Assim, quantos valores e efeitos conhece, tanto te dei. Por isso, vê o grande bem que quero fazer, não só a ti, mas também aos demais. Porque à medida que este conhecimento de viver no meu querer for encaminhado, será mais amado, e o amor absorverá neles todo o bem que o conhecimento, como mãe fecunda, lhes deu à luz. Eu não sou o Deus isolado, não quero a criatura junto comigo. Meu eco, perdão. Eu não sou o Deus isolado, não. Quero a criatura junto comigo. Meu eco deve ressoar no seu, e no seu no meu, e fazer dos dois um só. E se esperei tantos séculos para fazer conhecer meu querer, obrante na criatura, e o seu obrante no meu, quase elevando-a a meu mesmo nível, foi porque devia preparar, dispor as criaturas a passar dos conhecimentos menores aos maiores. Devia fazer como o mestre que devia ensinar as vogais, as consoantes, depois passar às composições. Até agora não se sabia outra coisa de minha vontade que as vogais e as consoantes. Era necessário que passasse as composições, e isso me desenvolverá a vida de minha vontade. A primeira composição a quero de ti. Se és atenta, a desenvolverás bem, de modo que me darás a honra de um tema que te deu teu Jesus, o tema mais nobre, o tema do querer divino, que me trará a glória maior, que formando a conexão com as criaturas, fará conhecer novos horizontes, novos céus e novos excessos do meu amor. Olha, no meu querer supremo estão todos os meus atos internos que fez minha humanidade, como expectativa para sair como mensageiros para pôr-se em caminho. Estes atos foram feitos
para as criaturas e querem dar-se e fazer-se conhecer, e não dando-se sentem como aprisionados, e pedem, suplicam, que meu querer os faça conhecer para poder dar o bem que eles contêm. Encontro-me nas condições de uma pobre mãe que por muito tempo tem o seu parto no seu seio, e que, tendo chegado o tempo de o fazer sair, se não faz sofrer espasmo, dói-se, e não tendo em conta a sua própria vida, a qualquer custo quer fazer sair o seu parto. As horas, os dias de atraso, parecem-lhe anos e séculos. Tudo o que fez e pronto. Não me resta senão fazê-lo sair. Assim sou eu, mais que mãe, por tantos séculos contive em mim, mais que parto, todos os meus atos humanos feitos na santidade do querer eterno, para dá-los às criaturas, e conforme se elevem os atos humanos da criatura a atos divinos, e a adornarão com as mais variadas belezas, fazendo-a viver com a vida de minha vontade, dando-lhe o valor, os efeitos, os bens que meu querer possui. Por isso, mais do que mãe, sofro os espasmos, as dores, ardo, porque quero fazer sair este parto da minha vontade. O tempo chegou, não resta outra coisa senão encontrar a quem deve receber o primeiro parto, para continuar com os outros partos nas outras criaturas. Por isso te digo, sê atenta, amplia teu coração para poder receber todo o valor, os efeitos, o conhecimento que meu querer contém, para poder pôr em ti o primeiro parto. Quanta alegria me darás, serás o princípio de minha felicidade na terra. O querer humano, poderia dizer, me tornou infeliz no meio das criaturas, e minha vontade obrante na criatura me restituirá minha felicidade. Trecho 68, 24 de outubro de 1922. O divino querer abre as correntes entre o céu e a terra e faz na alma o depósito dos bens celestes. Meu sempre amável Jesus continua me falando de seu santíssimo querer. Me parece um verdadeiro mestre que, enquanto parece que já não tem nada mais que ensinar a seu discípulo, e só um descanso que toma para poder dar lições mais sublimes, para raptar a atenção do rapaz e conseguir mais amor e veneração. Então, ao vir, me disse: minha filha, quantos prodígios contém meu querer supremo obrante na criatura. Conforme a alma faz entrar nela este santo querer, e ela entra nele e o faz agir em tudo, mesmo nas mais pequenas coisas, se estabelece a corrente entre o querer obrante nas três divinas pessoas e seu mesmo querer obrante na criatura. Assim, que se amam ou querem dar amor, encontra onde depositar este amor, porque em um ponto da terra está seu querer obrante na criatura, que pode receber este amor, e que, subindo de novo até o seio da divindade, seu querer como dividido em dois, na criatura e na divindade, enquanto é sempre um, levar-lhe-á a correspondência de seu amor em modo divino por parte da criatura. E eis que o amor eterno se põe em corrente entre o céu e a terra, desce e ascende sem nenhum obstáculo, pois há quem pode receber o depósito, seu mesmo querer obrante na criatura será zeloso de lhe fazer custódia. Assim, se minha divindade quer fazer sair de si sua beleza, suas verdades, sua potência, suas graças infinitas, tem onde fazer o depósito em seu próprio querer obrante na criatura. A corrente está aberta, meu querer manterá a batuta em guardar zelosamente minha beleza, minhas verdades, minha potência,
e de me fazer os agradecimentos por minhas graças infinitas. Então não ficarei mais desiludida em nada. Estarei em perfeita harmonia entre o meu querer, que trabalha na criatura, e o do céu. Quantas coisas minhas farei saber demais. Meu amor sufocado ficará livre quando tiver formado o meu depósito, e as correntes entre o céu e a terra estarão sempre abertas. Texto 69, 27 de outubro de 1922. A divina vontade, herança de Jesus às criaturas, às duas gerações. Estava pensando entre mim em tudo o que escrevi nestes dias passados e dizia: como é possível que meu doce Jesus tenha esperado tanto tempo para fazer conhecer tudo o que operava sua humanidade na divina vontade por amor das criaturas? Mas enquanto pensava assim, o meu sempre amável Jesus, fazendo-se ver com o seu coração aberto, disse-me: filha do meu querer, por que pensas isto? Isto aconteceu também na criação. Quanto tempo não a tive em meu seio realmente formada? E quando me pareceu bem, a pus fora. E quanto mais a redenção não tive em mim, eu poderia dizer que o Abba eterno, no entanto, eu esperei muito tempo para descer do céu e cumpri-lo. É meu costume em minhas obras, primeiro as fecundo, as formo em mim, e a tempo propício as ponho fora. Aliás, tu deves saber que minha humanidade continha em si duas gerações, os filhos das trevas e os filhos da luz. Vim resgatar os primeiros. Por isso, paguei com meu sangue para mantê-los seguros. A minha humanidade era santa e nada herdou das misérias do primeiro homem. E se bem que era semelhante nas facções naturais, mas era intangível de qualquer mínimo defeituoso que pudesse obscurecer a minha santidade. A minha herança foi só a vontade de meu Pai, na qual devia desenvolver todos os meus atos humanos para formar em mim a geração dos filhos da luz. Olha, esta geração foi-me dada para a formar propriamente no colo da vontade do meu Pai Celestial. E eu não poupei nem fadigas, nem atos, nem penas, nem orações, antes estava no topo de todas as coisas que fazia e sofria, de maneira que a concebi em mim, a fecundei e a formei. Eram propriamente eles, os que o Divino Pai com tanto amor me havia confiado. Era minha herança predileta que me foi dada na Santíssima Vontade Suprema. Agora, depois de ter conhecido os bens da redenção, como quero a todos salvos, dando-lhes todos os meios que se necessitam, passo a fazer conhecer que em mim há outra geração que devo fazer sair, meus filhos que devem viver no divino querer, e que em meu coração tenho preparadas todas as graças, todos os meus atos internos feitos no âmbito da vontade eterna para eles. E estes esperam o beijo de seus atos, sua união, para dar-lhes a herança da vontade suprema. E como eu a recebi, quero dá-la a eles para fazer sair de mim a segunda geração, a dos filhos da luz. De minha humanidade não desce esta herança que possuía, isto é, a divina vontade, a única coisa que eu amava e que me dava todo bem. Teria sido incompleto meu descer à terra, não poderia dizer que dei tudo, mas teria reservado para mim a maior coisa, a parte mais nobre e divina. Vê agora como é necessário que meu querer seja conhecido em todas as suas relações, nos prodígios, nos efeitos, no valor. O que fiz eu neste querer para as criaturas, o que elas devem fazer,
e isto será um potente imã para atrair as criaturas, para fazê-las receber a herança de meu querer e fazer sair em campo a geração dos filhos da luz. Se atenta, minha filha, tu serás a porta-voz, a trombeta para chamá-los e reunir esta geração tão predileta e tão suspirada por mim. Depois de se ter retirado, todo aflito voltou de novo, tanto que movi a piedade e lançou-se nos meus braços como para encontrar repouso. E eu, ao vê-lo, disse-lhe: Que tens, Jesus? Que estás tão aflito? E Jesus: Ah, minha filha, você não sabe nada do que querem fazer. Querem jogar Roma, querem jogar com os estrangeiros. Os mesmos italianos são tais e tantas as infâmias que farão, que seria-me normal se a terra fizesse sair fogo para queimá-la, do que farão. Olha, por toda parte saem pessoas para concorrer juntas e dar o assalto. E o que é pior é que vêm sob vestidos de cordeiros, enquanto são lobos ferozes que querem devorar a presa. Que uniões diabólicas se unem para ter mais força e dar o assalto. Reza, reza é o único precipício desses tempos em que a criatura quer precipitar-se. Trecho 70. 30 de outubro de 1922. Os prodígios da criatura que opera no querer divino. Continuando o meu estado habitual, meu sempre adorável Jesus veio e, me imergindo na luz imensa de sua santíssima vontade, me disse: Minha filha, olha os prodígios da criatura que opera na minha vontade. Enquanto entra no meu querer e pensa, reza, obra, assim se eleva comigo. E assim como eu sou voz sem palavra, e por isso minha voz se forma e chega a cada coração segundo suas próprias necessidades. E então diversas línguas e modos que há nas criaturas, de modo que todos me podem compreender. Sou obra sem mãos, e por isso sou obra de cada um. Sou passo sem pés, de maneira que a todas as partes chego e me encontro em ato. Assim a alma, operando em meu querer, chega a ser voz sem palavra, obra sem mãos, passo sem pés, e eu a sinto correr em minha voz, em minhas obras e em meus passos, em todas as partes me sinto. E eu, sentindo-a sempre junto comigo, não me sinto mais só. E como amo tanta companhia da criatura, louco de amor para com ela a divinizo. A enriqueço e lhe dou tais graças de fazer maravilhar céu e terra. Amém. Fiat.